Thank you, choir. Muito obrigado, coro. Obrigado, presidente Oaks. Nós amamos e o apoiamos e nos unimos a você em suas expressões de amor e admiração por nosso querido presidente Russell Nelson. No ano passado, durante uma viagem à Europa, eu visitei meu antigo local de trabalho, a companhia aérea alemã Lufthansa, no aeroporto de Frankfurt. Para treinar seus pilotos, eles utilizam vários sofisticados simuladores de voo de movimento completo que podem recriar quase qualquer condição de voo normal e de emergência. Durante muitos anos, como comandante de linha aérea, eu precisava ser aprovado em um voo de verificação no simulador de voo a cada 6 meses para manter minha licença de piloto válida. Eu me lembro bem daqueles momentos intensos de estresse e ansiedade, bem como da profunda satisfação ao ser aprovado no teste. Eu era jovem naquela época e gostava do desafio. Mas durante minha visita, um dos executivos da Lufthansa perguntou se eu gostaria de pilotar novamente o simulador do B747. Antes de ter tempo de processar completamente a pergunta, eu ouvi uma voz bem parecida com a minha, dizendo, sim, eu adoraria. Assim que eu disse essas palavras, um tsunami de pensamentos invadiu minha mente. Fazia muito tempo que eu não pilotava um 747. Naquela época, eu era capitão jovem e confiante. Agora, eu tinha uma reputação a manter como ex-piloto-chefe. Será que eu passaria vergonha na frente daqueles profissionais? Mas era tarde demais para recuar, então eu me acomodei no assento do capitão, coloquei as mãos nos controles com quem eu conhecia e amava tanto. E, mais uma vez, eu senti a emoção do voo enquanto aquela grande aeronave rugia pela pista e decolava rumo ao céu infinito, mesmo apenas no simulador. Eu fico feliz em dizer que o voo foi bem sucedido, a aeronave permaneceu intacta, assim como a minha autoestima. Mesmo assim, a experiência foi uma lição de humildade para mim. Quando eu estava no auge da minha carreira, pilotar tinha se tornado muito natural. Naquele momento, eu precisei de toda a minha concentração para realizar as coisas mais básicas. Minha experiência no simulador de voo foi um lembrete importante de que ser bom em qualquer coisa, seja pilotar, remar, costurar ou saber alguma coisa, exige autodisciplina e prática constantes. Você pode passar anos adquirindo uma habilidade ou desenvolvendo um talento, pode se dedicar tanto que se torna algo natural para vocês, mas se acham que isso significa que podem parar de praticar e estudar, gradualmente vão perder as habilidades que adquiriram a tanto custo. Isso se aplica a habilidades como aprender um idioma, tocar um instrumento musical e pilotar um avião. E também se aplica a se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Em termos simples, o discipulado exige autodisciplina. Não é uma tarefa casual e não acontece por acaso. A fé em Jesus Cristo é um dom, mas recebê-la é uma escolha consciente que requer um comprometimento de todo o nosso poder, mente e força. É uma prática diária. A cada hora. Exige aprendizado constante e comprometimento determinado. Nossa fé, que é nossa lealdade ao Salvador, torna-se mais forte à medida que é testada pela oposição que enfrentamos aqui na mortalidade. Ela perdura porque continuamos a nutri-la, porque a colocamos em prática ativamente e nunca desistimos. Por outro lado, se deixarmos de utilizar a fé e seu poder de convencimento, agimos sobre ele, passamos
a ter menos certeza das coisas que antes considerávamos sagradas, ou seja, menos confiantes naquilo que antes sabíamos ser verdadeiros. Tentações que jamais nos atrairiam começam a parecer menos terríveis e mais atraentes. A chama do testemunho recebido no passado só pode nos aquecer por algum tempo. Ela precisa ser avivada constantemente para mantê-la acesa e brilhante. No Novo Testamento, o Salvador ensinou uma parábola sobre um mestre que deu a cada um de seus servos um encargo sagrado, um valor em dinheiro chamado talento. Os servos que usaram diligentemente seus talentos os multiplicaram. O servo que enterrou seu talento acabou por perdê-lo. A lição? Deus nos dá dons de conhecimento, de habilidade, de oportunidade, e Ele quer que os usemos e os desenvolvamos para que nos abençoem e abençoem os outros filhos de Deus. Isso não vai acontecer se colocarmos esses dons no alto de uma prateleira como um troféu que admiramos de vez em quando. Nossos dons só são ampliados e apenas se multiplicam quando nós os usamos. Mas talvez alguém diga, Elder Doctor, eu não tenho tantos dons ou talentos, pelo menos nenhum que seja tão valioso. Talvez olhem para outras pessoas cujos dons são evidentes e impressionantes e se sintam bastante comuns em relação aos outros. Podem supor que na existência pré-mortal, no dia do grande banquete de dons e talentos, seu prato parecia extremamente vazio, especialmente se comparado aos pratos fartos e abundantes de outros. Como eu gostaria de poder abraçá-los e ajudá-los a compreender esta grande verdade. Vocês são abençoados seres de luz, filhos espirituais de um Deus infinito, e carregam dentro de si um potencial que vai além do que podem imaginar. Como poetas já observaram, vocês vêm à Terra trazendo nuvens de glória. A história de sua origem é divina, assim como é seu destino. Vocês saíram do céu para vir aqui, mas os céus jamais os abandonou. Vocês estão longe de ser comuns, vocês têm muitos dons. Em Doutrina e Convênios, Deus declarou, há muitos dons e cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Alguns de nossos dons estão listados nas Escrituras. Muitos não estão. Como o profeta Moroni exortou, não negueis os dons de Deus, pois eles são muitos e eles vêm do mesmo Deus. Eles podem se manifestar de diversas maneiras, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Talvez seja verdade que nossos dons espirituais nem sempre chamem a atenção. Isso não significa que sejam menos importantes. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dons espirituais que notei em membros da igreja, em tantos membros da igreja, no mundo todo. Reflitam se vocês foram abençoados com um ou mais destes dons, como demonstrar compaixão. Notar pessoas que passam despercebidas. Encontrar motivos para ser alegre. Ser um pacificador. Notar pequenos milagres. Fazer elogios sinceros. Perdoar. Arrepender-se. Perseverar. Explicar as coisas de maneira simples. Conectar-se com crianças. Apoiar os líderes da igreja. Ajudar as pessoas
a se sentir incluídas. Talvez não vejam esses dons sendo apresentados no show de talentos da aula, mas espero que possam ver como eles são preciosos para a obra do Senhor e como vocês podem ter tocado, abençoado, até mesmo salvado um dos filhos de Deus por meio de seus dons. Lembrem-se, é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Portanto, cada um de nós dê sua pequena contribuição. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, oro para que o Espírito os ajude a reconhecer os dons e talentos que Deus deu a vocês. Então, assim como os servos fiéis na parábola do Senhor, que os ampliemos e os multipliquemos. Dia virá em que estaremos diante de nosso compassivo Pai Celestial para prestar contas de nossa mordomia. Ele vai querer saber o que fizemos com os dons que Ele nos deu, especialmente como os usamos para abençoar seus filhos. Deus sabe quem realmente somos, quem fomos destinados a nos tornar, e por isso, suas expectativas para nós são altas. Ele não espera um salto grandioso, heróico ou sobre-humano de nossa parte para alcançarmos suas expectativas. No mundo que Ele criou, o crescimento não acontece apenas de maneira gradual e paciente, mas também de maneira constante e incansável. Lembrem-se, Jesus Cristo foi quem realizou a parte... Lembrem-se, foi Jesus Cristo que já realizou a parte sobre-humana ao vencer a morte e o pecado. Nossa parte é seguir a Jesus Cristo. É nossa parte nos afastar do pecado, voltar-nos para o Salvador e andar em seus caminhos, um passo de cada vez. Se assim fizermos, com diligência e fidelidade, vamos com os desejos do nosso coração, por fim, vamos nos livrar das correntes das imperfeições e falhas e, pouco a pouco, seremos refinados até o dia perfeito, em que seremos aperfeiçoados em Cristo. As bênçãos estão ao nosso alcance, as promessas foram feitas, a porta está completamente aberta. É nossa escolha entrar e começar. O início pode ser pequeno, mas está tudo certo. Onde a fé é fraca, comece com a esperança em Cristo Jesus e em seu poder de limpar e purificar e o desejo de seguir a Ele. Nosso Pai pede que enfrentemos esse desafio de fé e discipulado não como turistas ocasionais, mas como discípulos dedicados que abandonam a Babilônia e voltam seu coração, sua mente e seus passos para Sião. Sabemos que apenas nossos esforços não podem nos tornar celestiais, mas podem nos tornar leais e comprometidos a Jesus, o Cristo. E Ele pode nos tornar celestiais. Graças a nosso amado Salvador, não existe situação sem saída. Se colocarmos nossa fé e esperança nele, nossa vitória está garantida. Ele nos promete acesso à sua força, ao seu poder, à sua graça abundante. Passo a passo, pouco a pouco, vamos nos aproximar cada vez mais do grande e perfeito dia em que viveremos com Ele e com nossos entes queridos em glória eterna. Para chegarmos lá, precisamos fazer a nossa parte hoje e todos os dias. Somos gratos pelos passos que demos ontem, mas não paramos aí. Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas não deixamos que isso nos desanime. Essa é a essência de quem somos, como seguidores de Cristo. Exorto e abençoo cada membro da igreja e todos os que desejam a confiar no Salvador o suficiente para se empenhar paciente e diligentemente, fazendo sua parte de todo o seu coração.
para que sua alegria seja completa e um dia receba tudo o que o Pai possui. Disso eu presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.